Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Em 1964, o famoso evangelista Billy Graham estava concluindo o manuscrito de mais um livro intitulado O Mundo em Chamas. A sua publicação se deu um ano depois. O título, bastante provocativo, já dizia muito acerca do seu conteúdo. Ali, em vívidas cenas, Billy Graham desenhava o que seria o lamentável quadro da espiritualidade americana. Apontava a generalizada falta de compromisso com Deus e a crescente onda de secularismo. A sua esposa Ruth Graham estava, como de costume, revisando os manuscritos originais quando, após ler um dos capítulos centrais, ela comentou: "Se Deus não trouxer em breve um julgamento sobre a América, ele terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra." Esse comentário da esposa de Billy Graham acabou saindo daquele ambiente familiar e se tornou famoso no mundo inteiro, especialmente após um sermão pregado pelo Dr. James Kennedy na Igreja Presbiteriana de Fort Lauderdale, na Flórida. O sermão do Dr. James se intitulava A Oração e a Crise Mundial. Infelizmente, o que Billy Graham dizia a respeito dos Estados Unidos da América poderia perfeitamente ser aplicado ao mundo inteiro, especialmente hoje. Cumprem-se literalmente em nossos dias as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, quando escreveu que os homens iriam de mal a pior, enganando-se e sendo enganados, que seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso está aqui na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. De igual modo, Jesus também comparou os dias finais da história deste mundo com os dias em que Ló saiu de Sodoma e naquele mesmo dia choveu fogo e enxofre do céu, consumindo a todos. Esta segunda passagem você pode ver em Lucas, capítulo 17, versos 28 e 29. Pois bem, esta específica menção, tanto de Billy Graham quanto do Novo Testamento em relação às cidades de Sodoma e Gomorra, refere-se à história de duas promíscuas metrópoles da antiguidade que foram um dia visitadas pela ira de Deus. A história resumida dessas cidades está nos capítulos 18 e 19 do livro do Gênesis, no Antigo Testamento. Ali, após descrever o retorno do patriarca Abraão das terras do Egito, o relato bíblico menciona seu encontro com os habitantes de Sodoma e, de acordo com Gênesis capítulo 13, verso 13, é dito que eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor Deus. Porém, como podemos ver ilustrado neste manuscrito do século XIV, a impiedade de Sodoma não impediu uma coexistência pacífica entre os cidadãos locais e Ló, o sobrinho de Abraão, que decidiu viver ali juntamente com sua família. Mas isto até o dia em que dois anjos de Deus desceram àquele lugar para revelar que a ira divina estava prestes a cair sobre aquela província. O que se segue então é um relato bem interessante. Antes de ir a Ló, os anjos, desta vez em companhia de um outro ser celestial identificado como o próprio Deus, visitaram a Abraão e comeram em sua tenda. Eles estavam, evidentemente, numa forma humana, como se fossem três forasteiros, três viajantes. O principal deles permite que os outros desçam à cidade, enquanto ele mesmo fica para trás e revela ao patriarca Abraão que a grande cidade do vale estava para ser destruída. A justificativa, conforme as próprias palavras do texto bíblico, era que o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou demasiadamente e o seu pecado se agravou de maneira extraordinária. Gênesis capítulo 18, verso 20. Abraão, então, intercede consecutivas vezes pelo povo sodomita, e Deus, ao final, lhe responde que se houvesse em Sodoma 10 pessoas justas, isto mesmo, pelo menos 10, a cidade não seria destruída. O raciocínio é simples. Não havia ali nem 10 pessoas que justificassem a não destruição da cidade. O relato bíblico, então, continua dizendo que naquele mesmo dia, os dois anjos que visitaram Abraão desceram em direção à cidade de Sodoma. Ao avistar os forasteiros, Ló teme por sua segurança e à noite lhes implora para que se hospedem em sua casa, pois já era tarde.
Os anjos, com certa relutância, terminaram aceitando o insistente convite. Mas os outros homens da cidade cercaram a casa de Ló para terem relações sexuais forçadas com seus 2 hóspedes. Ló, então, sai na defesa dos anjos, chegando ao ponto de oferecer as suas próprias filhas na troca da liberdade daqueles homens. Os anjos, então, usando poderes sobre-humanos, ferem de cegueira os baderneiros da cidade e iniciam uma retirada muito apressada do patriarca e de sua família para fora dos limites da metrópole. Além da pressa em saírem levando o mínimo possível, foram-lhes dadas ordens expressas de jamais olharem para trás. Tão logo a família de Ló atingem a vila de Zoar, nas proximidades de Sodoma, a destruição anunciada começa a acontecer. Fortes raios de Deus começaram a cair do céu numa chuva que misturava fogo e enxofre. A destruição era terrível. De uma só vez foram consumidas as cidades de Sodoma e Gomorra. Animais, plantas, casas, população, nada ficou para trás. Tudo foi exterminado. A mulher de Ló, contrariando a advertência dos anjos de Deus, olhou para trás no afã de se condoer pelas coisas que havia perdido. Então, imediatamente, se transformou numa estátua de sal. Convenhamos, uma história estranha, não é mesmo? Várias perguntas palmilham a mente dos que leem este relato da Bíblia. Além da indagação óbvia quanto à procedência histórica desse relato, pergunta-se pelo significado de alguns elementos estranhos ou, no mínimo, curiosos que recheiam o relato. A começar pelo comportamento bem incomum de Ló em abrigar forasteiros em sua casa e oferecer suas filhas em troca da vida de estranhos. Podemos então começar dizendo o seguinte: por mais que achemos estranhas certas práticas mencionadas na Bíblia, ainda que sejam em nome de Deus, é importante estabelecer uma coisa: a Bíblia Sagrada não endossa tudo aquilo que descreve. Esta é uma razão para acreditarmos em sua historicidade. E sabe por quê? Ora, veja, o autor bíblico não omitiu nem aquilo que pudesse trazer estranheza para os leitores do livro sagrado. Em outras palavras, ele foi fiel em descrever o relato como este de fato aconteceu, e não como uma ideologia pudesse propor que seria. Não houve floreios, eufemismos, a história foi, enfim, contada como deveria, e ponto final. Note que, ao contrário do que aconteceu no caso de Abraão, de quem os anjos aceitaram prontamente a hospitalidade, aqui no caso de Ló, eles relutam em aceitar o convite para dormir em sua casa, o que demonstra certa desaprovação a alguns costumes que o patriarca havia adquirido. Aliás, não é por menos que a própria escolha de Ló para morar em Sodoma fora motivada por razões gananciosas que passam bem longe do que poderia se chamar de eticamente aceitável. A sua descrição como sendo um homem justo não deve ser interpretada como significando que ele era um homem absolutamente perfeito ou livre de qualquer possibilidade de deslize. Assim, este mesmo comentário de que a Bíblia não sanciona tudo aquilo que ela descreve nos ajuda a compreender a descrição do estranho ato de Ló em oferecer suas filhas em troca da integridade física dos seus hóspedes. Veja, o próprio fato de suas filhas ainda estarem virgens numa cidade tão promíscua significa que ele ainda tentava manter, de certa forma, a integridade moral de seus familiares. Além disso, a preocupação oriental em proteger as mulheres virgens da família pode ser vista, por exemplo, no caso dos filhos de Jacó, que iniciaram uma sangrenta matança na vila dos Siquemitas apenas para vingar a sua irmã, que havia sido violentada pelo filho do líder local. Esta história você pode encontrar em Gênesis capítulo 34. Então, elementos extraídos das entrelinhas do texto bíblico permitem supor que a estranha atitude do patriarca fora motivada por uma grande pressão emocional que o levou a agir mais pelo impulso do que pela razão. Perceba, apesar de não saber que eram anjos, ele de alguma maneira reconheceu naqueles forasteiros
homens de grande importância política e social. Talvez fossem chefes de um clã ou monarcas de um território vizinho. Logo, imagine que Ló não poderia simplesmente entregar homens tão importantes para serem molestados. Imagine a possibilidade de que fossem reis poderosos, que tivessem um exército sob seu comando e, irados com o ocorrido, poderiam voltar posteriormente para vingarem de toda a cidade e também da família do patriarca por não tê-los protegido dos cidadãos de Sodoma. Estes poderiam ser alguns dos pensamentos que passariam na cabeça do patriarca. Assim, numa situação de extremo perigo, ele deixa aflorar uma atitude emocionalmente descontrolada e oferece, sem pensar, as suas filhas aos homens da região. O resto você já sabe. Eles fogem, mas a esposa de Ló se transforma numa estátua de sal. O que seria isso? Bem, qualquer um que puder visitar hoje a região do Mar Morto, entre Israel e a Jordânia, aonde a maioria dos comentaristas acredita que foi originalmente a cidade de Sodoma, poderá ver ali estas estranhas formações rochosas, feitas principalmente por NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Note que elas realmente se parecem com estátuas de pessoas, mas são apenas uma formação natural da região. O pietismo popular, é claro, fez crer que esta formação em especial seria o que sobrou do corpo da mulher de Ló. Mas não se impressione com isto. É apenas uma lenda popular. Não há nada de autêntico nesta suposição. O texto hebraico original de Gênesis, capítulo 19, verso 26, diz o seguinte acerca da mulher de Ló. Acompanhe a leitura. Estando ela atrás dele, seu marido, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O fato dela andar atrás do marido pode espelhar uma cultura patriarcal ainda seguida em alguns países do Oriente Médio até hoje, onde a mulher sempre segue após o seu esposo. Ou também pode revelar o fato de que aquela mulher de Ló estava menos disposta a deixar Sodoma com todos os seus pertences materiais e seguir o marido para fora da cidade. Talvez ela tivesse outros filhos e parentes que não quiseram sair da região. Sendo assim, é possível, por elementos culturais da época, que ela tenha não apenas se virado como a interpretação literal nos faz supor, mas antes descido correndo colina abaixo em direção oposta à que estavam vindo, isto é, em direção à cidade em chamas. Na cidade de Pompeia, por exemplo, temos verdadeiras estátuas, digamos assim, de pessoas que morreram durante a erupção vulcânica porque voltaram para buscar pertences e não queriam deixar para trás. Portanto, a expressão bíblica olhar para trás pode ser não apenas uma atitude literal, mas um idiomatismo para dizer que ela voltou para a cidade, de modo que é possível entender o texto bíblico sem precisar imortalizá-lo numa cena em que a mulher vira sal apenas porque virou-se e olhou para o que estava acontecendo lá embaixo. Note que o próprio texto bíblico apresenta Abraão e Sara fazendo o mesmo, isto é, olhando de longe a fumaça da cidade em chamas e nem por isso se tornaram em estátuas de sal. Assim, embora não possamos saber com detalhes em que sentido a mulher de Ló se transformou em sal, temos elementos para crer que tal evento não foi fruto de uma simples olhadela por cima dos próprios ombros. Agora, trabalhando com algumas hipóteses, é possível supor que ela tenha caído em algum poço de material incandescente ou tenha sido coberta por cinzas igualmente em chamas. Essas cinzas, então, modificariam a estrutura molecular do seu corpo como se houvesse transformado-a numa estátua de sal, ou ainda que o sal incandescente misturado com outros elementos como o enxofre acabaram encrostando em sua pele, cristalizando-a como se fosse uma estátua. Isto, portanto, daria a ideia de uma imagem de sal, quando na verdade era apenas uma pessoa humana coberta por elementos químicos que estavam caindo sobre o seu corpo. Seja como for, uma coisa é certa: algo realmente aconteceu naquele dia e deixou a sua marca na mente dos que testemunharam a destruição e também das gerações que se seguiram. Mas existem realmente evidências arqueológicas, históricas e geológicas dessa destruição?
Para responder a essas perguntas, precisamos primeiramente buscar pela possível localização das cidades de Sodoma e Gomorra. E para ganhar tempo, vamos trabalhar com o lugar mais comumente defendido pelos especialistas em historiografia bíblica, que é a região do Mar Morto. Esta foto de satélite mostra os contornos do local a que nos referimos. Trata-se de um mar de sal com uma superfície de aproximadamente 1.050 quilômetros quadrados. Ela corresponde a um máximo de 80 quilômetros de comprimento por 18 quilômetros de largura. Este lago é alimentado pelo Rio Jordão e banha também o país da Jordânia, vizinho de Israel. A região, portanto, é conhecida como Cisjordânia. Nos últimos 50 anos, o Mar Morto perdeu 1/3 de sua superfície, em grande parte por causa da exploração excessiva de seu afluente, que é a única fonte de água doce da região, além, é claro, da natural evaporação de suas águas. O estranho nome Mar Morto foi dado apenas no 2º século depois de Cristo. Nos tempos bíblicos, ele era conhecido apenas como o Mar Salgado ou Lago Salgado, também como Mar do Oriente ou Mar de Araba. As designações Mar Morto e Mar Salgado se devem em grande parte à quantidade de sal concentrada em suas águas, 10 vezes superior à dos demais oceanos, o que torna ali impossível de ter qualquer tipo de vida, seja em forma de peixe ou em forma de plantas. Só para você ter uma noção, qualquer peixe que fosse transportado pelo Rio Jordão até o Mar Morto morreria assim que caísse em suas águas salgadas. Ele não sobreviveria nem 1 minuto sequer. Uma evidência histórica de que este seria mesmo o lugar da antiga Sodoma vem-nos do Talmud, que conservou a tradição milenar de chamar o Mar Morto de Mar de Sodoma ou Mar de Ló. Ademais, a própria Bíblia também diz em Gênesis capítulo 14 e Deuteronômio 34, 2 e 3, que este mar é a localização das antigas cidades mencionadas na destruição da história de Ló. E quanto às evidências históricas de que tal fato realmente aconteceu? Outros autores fora da Bíblia também testemunham da destruição de Sodoma e Gomorra? O famoso geógrafo grego Estrabo, ou Estrabão, que viveu na segunda metade do 1º século a.C., escreveu inúmeros tratados descritivos de geografia conforme os conhecimentos precisos de sua época. Ele então mencionou conhecer uma tradição preservada pelos moradores da cercania do Mar Morto, segundo a qual existiu ali uma cidade chamada Sodoma que fora destruída. São dignas de crédito as tradições chegadas até nós através dos habitantes, as quais asseguraram ter havido outrora 13 prósperas cidades nesta região. Afirma-se até que as mulheres de Sodoma, a cidade principal, ainda existem e que medem 60 estádios de perímetro. O lago saiu do leito em virtude de um grande tremor de terra, tendo vomitado betume em ebulição misturada com água sulfurosa, ao mesmo tempo que as rochas eram calcinadas pelas chamas que brotaram do solo. As cidades afundaram-se parcialmente nas entranhas da terra ou foram abandonadas pelos habitantes em pânico. A descrição do autor grego Estrabo, embora contenha algumas peculiaridades, está de fato muito próxima daquela que encontramos na Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis. E ele não foi o único autor grego, isto é, não judeu e muito menos cristão, a reportar este fato. Portanto, ele era um autor que não tinha compromisso nenhum com a Bíblia. Como eu disse, não foi o único a reconhecer a historicidade da catástrofe. Outro autor, o astrônomo e matemático do 2º século Cláudio Ptolomeu, que aqui aparece numa gravura do século XVI, curiosamente denominou o Mar Morto de Sodomorum Lacus, isto é, o Lago de Sodoma. Entre os romanos, Tácito também evoca igualmente nas suas histórias o que parece ser uma referência à destruição de Sodoma. Ele escreveu: Não longe do Mar Morto estendiam-se planícies, que foram outrora muito férteis e onde se erguiam grandes cidades. Contudo, disse que estas foram destruídas pelo raio. Quanto a mim, admito perfeitamente que algumas cidades célebres possam mesmo ter sido devoradas pelo fogo do céu. Fora dos autores greco-romanos, o historiador Flávio Josefo, que era sim judeu de nascimento, mas romano por cidadania, também mencionou no 1º século
a existência de uma tradição, crida por ele mesmo como sendo verdadeira, de que o Mar Morto era justamente apelidado Lago de Asfalto por ter se formado em resultado da devastação ocorrida em Sodoma e Gomorra. Até mesmo o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, alude à destruição de Sodoma e Gomorra, chamando-as de cidades nefastas. O relato, portanto, do ponto de vista historiográfico, possui testemunhos suficientes para caracterizá-lo como um fato realmente ocorrido e preservado na memória popular de várias pessoas de diferentes localidades. Do ponto de vista linguístico, existe ainda uma evidência que, embora controversa do ponto de vista político, merece ser mencionada. Em 1964, um grupo de arqueólogos, sob a coordenação do professor Paolo Matti, iniciaram uma série de escavações arqueológicas na Síria, mais propriamente neste sítio que você vê em seu vídeo. O local, que hoje se chama Tel Mardik, revelou ser a localização da antiga cidade de Ebla, que floresceu no 3º milênio a.C. Milhares de tabletes com inscrição cuneiforme, como estes que você vê em seu vídeo, também foram descobertos na região. 80% deles estavam escritos em sumeriano e os demais numa língua previamente desconhecida, mas que foi batizada de Eblaíta. Giovanni Pettinato, que era o paleógrafo-chefe da expedição, encontrou num dos tabletes o nome de algumas cidades que tinham relação comercial com Ebla, e, na sua opinião, ali apareceriam algumas cidades mencionadas em Gênesis capítulo 14. Essas cidades seriam Salim, a Salém de Melquisedeque, e as 5 cidades do Vale do Lissan, a saber, Sodoma, Gomorra, Admá, Zebuim, Belá ou Zoar. Mas, infelizmente, quando Pettinato anunciou numa conferência arqueológica em 1976 a sua descoberta, o governo da Síria, que não mantinha relações diplomáticas com Israel, irritou-se com a preleção, resultando na retratação posterior do especialista, bem como na sua saída e de toda a sua equipe de pesquisa. O motivo do protesto do governo da Síria não era acadêmico e sim político. É que tal descoberta apoiava a historicidade do Gênesis e, com ela, a ideia de que os judeus, de fato, seriam um povo muito antigo e teriam direito a certas porções do mundo árabe que hoje estão habitadas por povos islâmicos. Caso Pettinato não diminuísse o tom dogmático de suas declarações, o governo da Síria não permitiria a continuidade das pesquisas em Tel Mardik. Mas é importante dizer que até mesmo numa publicação posterior de 1981, Pettinato, com o amparo inclusive de outros paleógrafos, continuava afirmando que, embora não pudesse ser dogmático em relação às outras cidades mencionadas, o vocábulo heblaíta Si-da-Um ou Sadam, que aparece no tablete, seria corretamente traduzido por Sodoma e equivaleria à mesma cidade mencionada na Bíblia. A localização exata de Sodoma ainda é motivo de estudos. Alguns, porém, pensam que este sítio arqueológico de Bab Edrá, na Jordânia, poderia ser um forte candidato, mas ainda temos que esperar por novos estudos e novos resultados. Agora, é importante esclarecer uma coisa para você. Não há debaixo do Mar Morto nenhum indício de cidades queimadas, como alguns erroneamente dizem por aí. Seja como for, a história de Sodoma e Gomorra continua tendo elementos históricos que apoiam a sua legitimidade. E também devemos refletir numa coisa. O fim trágico de Sodoma e Gomorra deveria nos fazer pensar sobre a nossa própria condição diante do que a Bíblia chama de o iminente juízo de Deus. Isto mesmo, juízo de Deus, porque a Bíblia revela em vívidas cores que Deus virá trazer juízo final a este mundo, destruindo toda sorte de maldade, corrupção e degeneração moral entre os homens. E nesse dia, meu amigo, não é vantagem nenhuma estar em falta com o Todo-Poderoso. O exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra está aí para nos contar a história. E você?
Que posição assume ao conhecer histórias como a de Sodoma e Gomorra? Você está se preparando para o juízo final de Deus ou está brincando com a sua salvação? Pense nisso e que essa história lhe sirva de alerta e advertência. E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem, não perca, temos outro encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!